O povoamento teve início em 1803 por Manuel Jerônimo de Souza, avô do Barão de Mauá. Em 1812, Manuel de Souza Guzmão, filho de Manuel Jerônimo, que havia ali se instalado com a esposa, Dona Maria Pereira das Neves, doaram um terreno para ser edificada uma igreja. Diz a tradição que essa doação foi feita em troca de um milagre de Nossa Senhora das Graças. Segundo a mesma tradição, antes de ser fundada a povoação, surgiu uma divergência bastante acentuada entre os habitantes com respeito ao lugar exato onde deveriam assentá-la. Uns achavam que deveria ser erguida à margem direita do Rio Grande, na terra que pertencia aos Ferreira, e outros à margem esquerda, nas terras doadas pelo casal Manuel de Souza. Combinaram que a localidade se assentaria no lado do rio onde se fizesse a igreja. Os moradores da margem direita da família Ferreira começaram a construir. Os da margem esquerda, filhos de Manuel de Souza Guzmão, para obter vitória, seguindo a ideia do filho mais novo, construíram secretamente um rancho de palha com paredes a pau a pique, o qual posteriormente foi colocado sobre rodas e à noite puxado por 2 bois. E então foi conduzido e assentado no lugar em que mais tarde deveria ser construída a igreja matriz. Os habitantes da margem direita foram surpreendidos ao amanhecer pelo repicar do sino, anunciando que na margem esquerda um padre rezava a primeira missa na paróquia da Nossa Senhora das Graças, em Rio Grande. A capela de Nossa Senhora das Graças em Rio Grande foi construída em 14 de dezembro de 1815 e confirmada por Dom João VI a 15 de abril de 1821. Em 1822, a capela da Nossa Senhora da Graça foi elevada à categoria de capela curada, isso é, com direito a um cura, vigário. Seus limites eram os mesmos do município de Arroio Grande, até a emancipação de Pedro Osório. Na época do Império, devido à forma de governo adotada, a Igreja e o Estado eram unidos, isso é, um interferindo nos assuntos do outro. Para fins administrativos, o governo usava a mesma forma de administração adotada pela Igreja. A separação da Igreja e do Estado só se efetivou com a proclamação da República. Em 1826, o vigário de Jaguarão benzeu a nova capela de pedra que deu origem à atual igreja matriz. Em 1846, o curato de Nossa Senhora da Graça foi elevado à categoria de freguesia, paróquia, e designado sacerdote Luiz Lourenço Carvalho Chaves para seu cura. Como freguesia, passou a ter o direito de eleger 5 representantes que elegiam 3 deputados provinciais. Nessa época, o Arroio Grande era o segundo distrito de Jaguarão. A Lei Provincial nº 843, de 24 de março de 1873, eleva a categoria de vila à freguesia de Nossa Senhora da Graça, com o nome de Vila de Nossa Senhora da Graça do Arroio Grande, sendo desmembrada politicamente de Jaguarão. O município independente, então, iniciou sua vida política, ganhando o direito de escolher os representantes, de gerir os problemas existentes e criar suas próprias leis. Nessa época, Arroio Grande possuía pouco mais de 100 moradias, em torno da igreja e praça, com 5.686 habitantes, sendo que a maior parte dessa população vivia em zona rural. A economia era assentada na indústria pastoril, com a produção do charque e outros derivados do boi, como couro e ossos. Havia 4 charqueadas e 3 caieiras que geravam alguma receita. Havia 2 olarias para fabricar tijolos e 2 para fabricar telhas. Não havia agricultura como negócio. Os produtos, milho e feijão, eram cultivados apenas para consumo nas fazendas. Arroio Grande inicia em 1863 a caminhada independente rumo ao progresso. Imediatamente convocou-se a primeira eleição municipal, ocorrida em maio de 1873. O vereador mais votado foi Agostinho da Silva Campos, tornando-se o primeiro administrador da vila. A posse da nova Câmara realizou-se com grande pompa no dia 22 de dezembro de 1873. Como na época do Império do Brasil, a administração da vila era feita pela Câmara de Vereadores, essa administrou a vila até a proclamação da República. Com o advento da República, a Câmara, poder legislativo, perdeu grande parte de suas atribuições e influências, passando a ganhar força e figura do intendente, poder executivo. Esse fato resultou das ideias positivas instaladas com a República. Em 1890, a vila foi elevada à categoria de cidade com o nome de Federação e, no ano seguinte, retornou à sua antiga denominação de Arroio Grande.
O nome de federação não se consolidou, porque a denominação Arroio Grande nasceu espontaneamente, da boca dos caminhoneiros desconhecidos que por aqui passavam, atravessando rios menores da rota da colônia de Sacramento, ficando gravado para sempre na terra e na alma do povo arroio-grandense. Com a vida administrativa criada a partir de 1873, os administradores, prefeitos, passaram a ter um papel muito importante na construção do progresso. Cada um deles, em seus respectivos mandatos, colocou um tijolo na construção deste município. Importantíssimas para a prosperidade do Arroio Grande foram as inaugurações da usina elétrica em 1920, obra do intendente Mário Maciel Costa, do ramal da estrada de ferro Jaguarão X Basílica, com 3 estações no município, nas localidades de Figueirinha, Mauá e Airosa Galvão, pois na época viajava-se de breque, diligência ou jardineira. And we all just having fun, so we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one. Da ponte sobre o Arroio Grande. Junto a essa cidade, em 1914, você representou um grande passo da integração e prosperidade. Antes da construção da ponte, no governo de Severo Castro Feijó, pagava-se pedágio para atravessar o Passo Real. A este variava conforme a quantidade de água do arroio. A ponte sobre o Arroio Grande recebeu o nome do presidente do Rio Grande na época, Carlos Barbosa, conhecida como Ponte do Promorado. Também foram muito importantes para o progresso do Arroio Grande em épocas diversas. Do Colégio Militar, 20 de setembro, a primeira escola estadual mista aqui criada, sendo uma grande conquista para o progresso educacional do município. Na primeira década desse século, mais tarde, em 1953, a criação do ginásio municipal, primeira escola secundária do município, e em 1963, a criação da escola normal, 20 de setembro, primeira escola de ensino profissionalizante. Do Hospital Santa Casa de Misericórdia, em 1930, no governo de Aimone Soares Carriconde, até o ano do Hospital Santa Casa, que já havia sido criado. Há 20 anos funcionava em casa de aluguel. Os primeiros médicos foram o Dr. Tancredo de Sá, Dr. Dionísio de Magalhães e Dr. Vicente Martins. As charqueadas. Foi o português José Pinto Martins quem fundou nesta região, mais precisamente em Pelotas, a primeira charqueada do Rio Grande do Sul. Antes das charqueadas, o gado se criava em estado selvagem, pois não tinha expressão econômica, pois somente era abatido para o aproveitamento do couro e um pouco do sebo, sendo o restante do animal jogado fora. A primeira plantação de arroz, em 1909, feita pelos irmãos Osório, Manuel Luiz e Joaquim Luiz, na localidade do Liscano, na fazenda de Alfredo Moreira. Dessa data para cá, o cultivo de arroz progrediu vertiginosa, tendo as lavouras se multiplicando e o arroz passando a ser o que sustenta a economia do município. O primeiro produtor de arroz da costa do Arroio Grande foi Carlos Augusto Pepe. Em 1918, na década de 1950 e 60, a cidade tornou-se a segunda produtora de arroz do estado. Hoje, por causa da política agrícola, a produção está em baixa se comparada a outros tempos. Lembrando que o livro usado como fonte foi escrito em 2003. A whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks, and not a single